Eu sempre sonhei em ser mãe, mas nada me preparou para a dor de não conseguir realizar esse sonho. Eu quero deixar claro assim para você que essa não é um simples relato, é um bate-papo mesmo, de alma para alma. É uma conversa que eu gostaria de ter tido com alguém no momento em que eu estava passando por toda essa situação. Durante todo o tratamento para engravidar, durante toda aquela situação difícil onde nós descobrimos, a infertilidade, eu gostaria de ter tido uma conversa assim, de alma para alma, sabe? E infelizmente eu não tive. Eu não tive porque eu me fechei. Eu não tive porque eu me ressentia comigo mesma. Eu me sentia culpada por não conseguir gerar. Eu me sentia triste, eu me sentia às vezes inútil, eu me sentia menos mulher. E eu não conseguia conversar muito sobre isso com outras pessoas. Foi uma dor que o Jean, meu esposo, e eu vivemos sozinhos. Então essa nossa conversa é de alma para alma, para que você não esteja sozinha no seu processo. Oi, eu sou Patrícia e hoje eu vim compartilhar com você a minha história. Hoje eu vim compartilhar um pouco com você sobre a minha vivência. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos e eu tive a minha primeira menstruação. Já naquele momento, nós percebemos que alguma coisa não caminhava muito bem com o meu corpo. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com o ginecologista e nós logo já percebemos cistos no ovário que faziam com que eu tivesse muita hemorragia e desde muito novinha então, logo ali no início da minha menstruação já precisei fazer uso de anticoncepcional, porque senão eu ficava realmente ali com períodos muito longos de hemorragia. Então durante toda a minha adolescência eu lidei com isso e também lidei com falas da profissional que me atendia naquela época, naquele período, onde ela lá, eu com 14, 15 anos, ela já me sinalizava que, olha, provavelmente você vai ter dificuldade para engravidar. Talvez na visão dela era um alerta, talvez na visão profissional, na visão médica, não tenha nada demais. Mas para uma adolescente de 14, 15 anos, ouvir isso, olha, talvez você vai ter muita dificuldade em engravidar, talvez você não consiga engravidar, e ela falou isso mais de uma vez para mim, naquela situação, e eu gravei isso muito fortemente em mim. E eu me lembro até de uma vez, assim, tá conversando, já tava no ensino médio, conversando com alguns amigos na minha sala de aula, e daí uma amiga minha comentou, eu quero muito ser mãe, que não sei lá o que, falando assim, assuntos ali aleatórios, em sala de aula. E aí eu lembro de eu ter comentado falando, sorrindo, porque como uma defesa, eu falei sorrindo, mas eu estava intimamente machucada em declarar aquilo em voz alta, porque foi a primeira vez que eu declarei aquilo em voz alta. Eu falei para ela, eu não posso engravidar, então eu não vou ter filhos, eu não vou ser mãe. E eu falei aquilo rindo, e aí ela me olhou com uma cara assim de dó, falando, sério, Então a gente já começou a conversar sobre isso. E eu me lembro até hoje da expressão nos olhos dela quando eu disse isso. E eu me lembro de sorrir, conversando no sentido de tá tudo bem, não tem nada demais. Mas internamente estava tudo mal, internamente aquilo me machucava muito. Por quê? Eu sempre sonhei em ser mãe, porque eu sempre quis gerar. E talvez até por passar por essa situação, sabe? Talvez até pela médica dizer essas coisas que eu não conseguiria engravidar, talvez até por isso esse desejo tenha crescido muito mais, de querer ser mãe, de gerar, de sentir a criança no meu ventre. Mas não só por isso, mas eu sinto que principalmente esse desejo, foi aumentando em mim para que eu não desistisse da minha missão de ser mãe. Eu entendo muito a maternidade como uma missão. E eu queria viver tudo isso, no meu matrimônio, no meu relacionamento. Então
Então eu passei aí toda a minha adolescência, o início da minha fase adulta, lutando realmente, com essas questões hormonais, com os tratamentos e as hemorragias e as trocas de anticoncepcional, né? Enfim, tentava ficar alguns períodos sem, conseguia poucos meses, logo já tinha que voltar. Comecei a namorar, né? Enfim, o Jean, em muitos momentos no nosso namoro, ele soube, a gente conversou sobre isso, porque eu tinha muitas cólicas, já teve várias situações de no nosso namoro ele precisar me levar no hospital, né? Enfim, então a gente já conversava claramente sobre esses assuntos logo no namoro, sabe? E a gente chegou a uma conclusão, assim, a uma decisão, que nós nos casaríamos e nós logo já começaríamos a tentar engravidar, porque nós tivemos um namoro relativamente longo, nós namoramos durante 5 anos. Então nós pensamos, bom, a gente se casa e já começa a tentar engravidar. Se vier logo no começo do casamento, não tem problema, né? É algo que a gente quer muito, eu queria muito e ele também sempre quis muito. Então nós nos casamos, eu interrompi todos os medicamentos ali que eu tomava, né, para interromper, para tentar regular, né, vamos dizer assim, a menstruação e os sintomas muito intensos que eu tinha. E nós tentamos durante o primeiro ano de casamento e nada. Durante esse 1 ano, nós fomos a algumas consultas médicas, né? E a orientação médica é, olha, nós não podemos iniciar um tratamento de fertilização, é importante que vocês tentem por pelo menos 1 ano engravidar de modo natural, né? Éramos recém-casados, nós não tínhamos, né, na época do namoro, vida sexual ativa, né? Então, nós tinha aquele período ali do casamento, foi colocado para nós, né, por uma questão médica que teríamos que tentar ali durante 1 ano antes de iniciarmos um tratamento para fertilização. Tentamos durante longos 1 ano e não conseguimos engravidar. Fomos atrás então de um tratamento de fertilização lá na região onde nós morávamos. Fomos a um médico especialista em fertilidade e diante de todos aqueles exames, né, o Jean, graças a Deus, não tem nenhum problema, fez exames também, e aí eu fiz muitos e muitos exames, e aí constatou, obviamente, né, não só os cistos no ovário, mioma, endometriose, né, enfim, então, questões ali do meu corpo que realmente dificultavam que eu engravidasse. E aí o médico trouxe para nós as possibilidades, né, de tratamento ali inicial, com tratamentos hormonais via oral. E aí ele até trouxe que um dos efeitos colaterais desses tratamentos era o ganho de peso, se eu estaria disposta a fazer o tratamento. Ele trouxe outros efeitos colaterais, mas eu me lembro desse, obviamente. Até porque foi o que aconteceu realmente comigo, né? E aí nós concordamos, não, imagina, vamos fazer tudo que é possível. Começamos aquele tratamento medicamentoso e também um acompanhamento, né? Mensalmente nós fazíamos ultrassom para verificar a quantidade de óvulos, a maturação dos óvulos, e aí definia no calendário a data, né, de quando nós teríamos que ter relação sexual, né? Enfim, então tudo ali bem cronometrado, bem feitinho, acompanhado, né, por vários profissionais, e nós tentamos ali por vários meses e não conseguimos engravidar novamente, né? Nós fizemos esse tratamento hormonal durante 12 meses. E nesses 12 meses, mesmo com todo o tratamento, havia meses que eu não ovulava. E os meses que eu ovulava tinha um óvulo, né? Coisa que, para quem faz tratamento, sabe que as chances de ter gestação de múltiplos é grande, né? Mas realmente o meu corpo não correspondia ao tratamento. E durante esses 12 meses de tratamento eu engordei 20 quilos. Eu até tenho um outro vídeo aqui no canal que eu conto um pouquinho sobre essa minha trajetória, né, de ganho de peso, depois da perda de peso também. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, desse vídeo, caso você se interesse e queira também compreender um pouco como foi. Mas a questão é que esse ganho de peso me trouxe ainda mais insegurança.
além de toda aquela tristeza e a culpa e aquele sentimento de ser menos mulher por conta da infertilidade, o ganho de peso atenuou, o ganho de peso ele aumentou muito mais todos esses sentimentos assim em mim. E aí depois que nós fizemos esse tratamento por 12 meses, o médico sentou com a gente de novo e disse: olha, seu corpo não responde, a próxima possibilidade é a fertilização in vitro. Nós a princípio aceitamos. Ele até chegou a nos encaminhar por um local lá, né, referência que faz até hoje, né, esse tipo de tratamento. E aí depois, chegando em casa, nós decidimos colocar em oração. O Jean e eu sempre fomos pessoas de muita fé. E por mais que nós estivéssemos passando por uma situação extremamente delicada, extremamente difícil, que nos abalava, porque assim, eu perdi as contas, assim, de quantas vezes nesse período eu chorava rezando, sabe, assim, ou eu rezava chorando, ou chorava rezando, sabe, assim, era uma mistura, pedindo realmente para Deus me dar graça de ser mãe, né, enfim. Então nós nunca abandonamos a nossa fé, pelo contrário, a fé ela nos sustentou, a fé, a esperança de que se a nossa vontade não fosse feita, nós seríamos felizes com a vontade de Deus. E por mais que todo aquele processo fosse difícil, de muita dor, né, a fé ela não tira a nossa dor. Ter fé não nos impede de viver aquilo que a gente tem que viver. Mas ter fé nos dá essa esperança. Ter fé nos sustenta, nos coloca de pé. E a nossa fé nos mantinha de pé. A nossa fé nos sustentava para que mesmo diante da dor, mesmo diante das lágrimas, mesmo diante, muitas vezes, das brigas, das discussões, porque eu cheguei em um momento no meu limite, né? E o Jean também chegou no limite dele. Então chegou ali um momento em que nós realmente não estávamos bem nem no nosso casamento, de tão cansativo que foi esse processo, né, com esse tratamento de fertilização. Foi extremamente cansativo fisicamente e emocionalmente para nós. Então toda aquela situação nos fazia em alguns momentos balançar. Mas quando a gente balançava, logo a gente já se reerguia e um sustentava o outro pela fé. E aí nós decidimos dar um salto de fé, a não fazer a fertilização in vitro e a aguardar o tempo de Deus. Essa foi a nossa decisão. Vamos esperar o tempo de Deus. Se não aconteceu até esse momento, vamos entregar nas mãos de Deus. No momento em que Deus entender que nós estamos preparados para receber essa graça, nós receberemos essa graça. Se não for da vontade de Deus que nós recebamos essa graça, nós vamos viver a maternidade e a paternidade de outra forma. E até nesse momento já comecei a pensar e começamos até, né, alguns momentos ali conversar um pouco mais sobre até adoção, né, enfim. Então nós nos acalmamos, né, e a fé nos deu essa esperança de que nós viveríamos a nossa missão de ser mãe, a nossa missão de ser pai, a nossa missão de ter uma família de alguma forma. E nós decidimos aguardar. E eu me lembro também que nesse momento eu me apeguei muito à Nossa Senhora, porque eu me sentia mais à vontade de conversar com Nossa Senhora, porque no meu coração ela me entendia mais por ser mãe. E eu me lembro das minhas orações de eu falando para Nossa Senhora assim: minha Nossa Senhora, a Senhora foi mãe, gerou Jesus, a Senhora sabe como deve ser gostoso gerar uma criança. Intercede para que eu possa ter a graça também de gerar uma criança no meu ventre, de sentir essa criança mexendo, né? Intercede para que eu possa viver a maternidade na minha vida, essa maternidade
do meu ventre, né? E essas eram as minhas orações para Nossa Senhora e essa minha intimidade com Nossa Senhora me sustentou muito, porque realmente eu sentia, sabe, o acolhimento, eu sentia que naquele momento as minhas lágrimas, elas eram enxugadas, né? Me emociona falar disso, mas eu sinto que as minhas lágrimas, elas eram enxugadas naquele momento. Então foi uma experiência de fé. Foi uma experiência que nos colocou à prova, né? No sentido de, mesmo na dor, não podemos desanimar. Mesmo no silêncio de Deus, nós precisamos nos manter de pé. E eu falo isso, eu quero te dizer, eu sei que dá vontade de chutar o balde, dá vontade de largar tudo, porque eu vivi toda essa oscilação, eu vi todas essas emoções. E agora parece fácil falar essa questão da fé, mas na prática não foi nada fácil, né? Na prática, muitas vezes eu estava na igreja sem vontade de estar lá. Às vezes eu brigava com Deus, né? Assim, reclamava com Deus toda aquela situação. Às vezes eu me sentia seca, sabe? Assim, relacionada à minha fé. Teve dias que eu perdi a esperança, mas Deus é tão perfeito, assim, tão maravilhoso, que Ele sempre colocava ali uma pessoa, né, o próprio Jean ou alguma outra pessoa que vinha e de alguma forma me acolhia ou de alguma forma me trazia ali alguma palavra, né, enfim, e que ia renovando e que eu ia me lembrando ali, opa, não posso desanimar, Deus é maior, no tempo de Deus. Nós vamos experimentar essa graça no tempo de Deus, essa graça vai acontecer. E aí nós desistimos da fertilização in vitro, não fomos atrás, decidimos então, como eu disse, colocar nas mãos de Deus e aguardar. Alguns meses depois, nós fomos à Aparecida do Norte, nós íamos frequentemente assim, uma vez por ano nós íamos à Aparecida e naquele ano nós fomos. E nós decidimos consagrar esse meu desejo, né, da maternidade ali a Nossa Senhora. E nós juntos conversamos com a Nossa Senhora e no meu coração eu conversei com Nossa Senhora assim, mãezinha, intercede a Deus, intercede a Jesus para que eu possa engravidar. E se for uma menina, nós vamos colocar o nome de Maria, para que a gente nunca se esqueça que foi por meio da sua intercessão que eu gerei. E sempre, né, rezando e mantendo ali a nossa esperança, nós tivemos ali uma conversa, né, várias conversas entre nós como casal, porque, como eu disse, toda essa situação nos afetou também no nosso casamento, então nós tivemos ali algumas mudanças de vida ali, de rotina, para que a gente se desligasse um pouco dessa questão da infertilidade e vivesse. E aí a gente focou em nós dois, no nosso relacionamento, na nossa vida profissional. Então a gente fez ali alguns acertos que funcionaram bem para que eu também pudesse ter uma perspectiva maior, né? Sair daquela ansiedade, né? Enfim. E alguns meses depois descobrimos a minha primeira gestação. Engravidei da Maria Júlia. E aí, nós até escolhemos o nome se fosse menino, mas ali no meu coração eu sabia que seria uma menina para nós homenagearmos, né, Nossa Senhora e colocar o nome de Maria. E nasceu a nossa Maria Júlia. E extremamente felizes, né? Pensávamos, poxa, é isso, né? Gerei, sou mãe, tá ótimo. Quando a Maria Júlia tinha 6 meses, que Deus falou assim, você pediu tanto, quero te provar, né? Te provar não, Deus não tem que provar nada pra gente, mas assim, como mostrar que realmente foi fruto de um milagre. Depois que a Maria Júlia nasceu, como eu tinha, né, miomas e cistos, eu comecei a ter hemorragia. Então eu comecei a tomar anticoncepcional logo ali, nos primeiros meses ali da Maria Júlia,
para me ajudar nessa questão, né, para não ter as hemorragias. E aí mesmo tomando anticoncepcional, amamentando a Maria Júlia, quando a Maria Júlia fez 6 meses, eu descobri que estava grávida da Maria Eduarda. Outro milagre na nossa vida. Então, 2 milagres, 2 Marias, para nos lembrar diariamente, para que eu não me esqueça em nenhum dia, todas as vezes que eu chamo Maria Júlia, que eu chamo Maria Eduarda, eu me lembro de que são frutos de um milagre, por intermédio da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Então eu consigo viver a minha missão da maternidade por conta desse milagre que aconteceu na nossa vida. E realmente a maternidade me transformou, que gerou em mim, né, esse desejo de viver essa missão, de cuidar do meu lar, de transformar positivamente a minha família. E eu decidi, inclusive, deixar a minha profissão para me dedicar exclusivamente em tempo integral à minha família. Então hoje eu falo, me perguntam, o que você faz? Eu falo, eu sou psicóloga, mas eu decidi estar na minha casa e ser dona de casa. Então hoje eu consigo dizer, porque também foi um processo, mas um processo para outro vídeo, nessa decisão de deixar a minha carreira para ser dona de casa, né? Mas justamente hoje eu falo isso de boca cheia, porque realmente é a minha felicidade viver a minha missão da maternidade, viver a minha missão como mulher, a minha missão como esposa. Então, se você está esperando aí também, assim como eu esperei, o tempo parece ser cruel. O tempo nos faz experimentar tantas dores, tantas fragilidades, mas esse tempo também nos faz compreender o quanto somos fortes e o quanto não podemos desabar. Podemos sim nos colocar tristes, podemos sim encarar todas as emoções. Nós temos o direito de enfrentar e encarar todas as emoções, mas nós não podemos desabar, nós não podemos desistir. Entenda que a sua história não está parada. Deus está escrevendo a sua história. Mesmo que Ele esteja escrevendo em silêncio, Ele está escrevendo a sua história. E uma linda história para você. Se você já viveu ou está vivendo essa situação da infertilidade, coloca aqui nos comentários para mim, que eu vou ter um prazer de conversar mais com você sobre isso, e de trazer um pouquinho, talvez que seja ali um alento, uma contribuição, porque é realmente esse o desejo que eu tenho de contribuir, dessa graça que eu recebi na minha vida e que eu recebo todos os dias vendo as minhas filhas, o desejo que todas as mulheres que desejam ser mães possam experimentar isso, sejam do seu próprio ventre ou não, seja aí por intermédio, por exemplo, da adoção, mas possam experimentar a maternidade, que é linda, que é a nossa missão de mulheres. E também, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, que eu compartilho semanalmente vídeos com você sobre maternidade, família, viver a nossa missão como mulheres, com propósito, com fé, e também sobre saúde, porque eu entendo muito esse complexo ali junto, para que nós possamos cuidar bem da nossa família e exercer a nossa missão, nós precisamos estar bem aqui, conosco. Precisamos cuidar desse templo santo que é o nosso corpo. Então aqui eu trago sobre saúde, sobre família, sobre maternidade com propósito. Um grande beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.